Você pode ter o melhor produto do mundo, mas se você não souber vender esse produto, você vai falir. Isso quase aconteceu no começo do Tintim. A gente tentou seguir as estratégias tradicionais, o que todo mundo faz, e quebrou a cara. Mas então a gente encontrou um caminho diferente. Um caminho que fez a gente crescer 4 vezes em apenas 4 meses. Nice. Nesse vídeo, eu vou te contar exatamente qual foi a estratégia que a gente usou e como você também pode usar essa estratégia para crescer o seu negócio em escala. Seja bem-vindo ao canal do Moa. Aqui eu te mostro o empreendedorismo na prática, sob a ótica do dia a dia de quem está construindo um negócio digital. Bom, o Tintim, para quem não sabe, é o meu software, né? Ele não começou como um tracking de WhatsApp. A ideia era ser um tracking geral, né? Que eu pegasse vários pontos de contato dos usuários em vários momentos da jornada, condensasse esses pontos de contato e transformasse isso em inteligência para poder vender mais. Pô, imagina que massa você saber exatamente qual caminho um cliente percorreu até ele virar cliente de fato, né? E também você saber depois o que ele fez depois de virar cliente. Isso é muito útil, né, para você poder mapear comportamento e usar essa inteligência para vender mais, né? Mas foi com essa ideia que eu convenci um amigo meu a deixar que o negócio dele fosse a nossa cobaia, né? O nosso primeiro usuário. E aí a gente foi, conectou lá, ele tinha um fórum com milhares de usuários. A gente foi lá, conectou no fórum dele, começou a coletar dado de e-mail, começou a coletar dado de post, começou a coletar dado de WhatsApp, começou a coletar dado de landing page, começou a coletar um monte de dado e a gente juntou esse dado. E aí o que aconteceu? Eu tinha um monte de dado, mas eu não sabia o que eu estava procurando. Eu não sabia quais perguntas a gente precisava responder. O que aconteceu aqui, né? O que aconteceu é que eu me encantei pelo produto. Eu tinha essa ideia na cabeça fazia muito tempo de construir um repositório de dados, né? Talvez um CDP, que é um Customer Data Platform, porque eu gostava da ideia de coletar o dado, de construir um software que fizesse isso, né? Eu estava apaixonado pelo produto e não funciona assim, né? A ordem das coisas não é um produto, depois um problema. A ordem das coisas é um problema, depois um produto. E no caso, esse software era um produto à procura de um problema. Isso nunca ia dar certo. E aí quando eu percebi isso, né, sorte que eu percebi rápido, eu voltei para a prancheta e principalmente comecei a conversar com as pessoas, né? Até que eu conversei com um colega meu e ele falou da dor do gestor de tráfego em rastrear vendas que acontecem pelo WhatsApp, né? Isso era de fato um problema. Conversei com mais algumas pessoas, eu vi que isso era um problema para mais pessoas, né? Para mais gente. Fiz um MVP, validei o MVP com essas pessoas e assim surgiu o Tintim de fato, né? O Tintim que a gente conhece hoje, ele surgiu dessa forma, a partir de um problema real. Quando eu terminei o MVP do Tintim e fui para o mercado, eu obviamente não tinha um plano, né? Apesar de eu ter trabalhado a vida inteira construindo software, eu nunca tinha vendido software, né? Eu não sabia vender software. O máximo que eu sabia era vender infoproduto, na época que eu trabalhei na DevPro. E aí, como eu não sabia fazer, o que eu fiz foi estudar para aprender a vender software, né? Então eu fiz o básico, eu comecei a rodar tráfego pago, eu mandava para uma landing page que explicava mais ou menos qual que era a ideia do Tintim, né? E um formulário simples para o cara preencher, depois chamar a gente no WhatsApp. E aí, um dos nossos consultores, que no caso era eu mesmo, entrava em contato com esse cara, marcava uma reunião, eu rodava um processo que se chama Spin Selling, né, uma metodologia que se chama Spin Selling, e através dessa metodologia eu qualificava esse cliente, esse possível cliente, e então fazia a venda para ele. E aí depois de repetir esse processo uma dezena de vezes, algumas dezenas de vezes, né, eu percebi que uma das maiores objeções na hora do cliente fechar a venda era o modo como a venda era marcada no Tintim, né? Nessa época, o que acontecia era que toda vez que tivesse uma venda, um operador precisava entrar no Tintim, procurar o número de WhatsApp daquela pessoa que comprou e marcar a venda ali no Tintim, né? Era um processo completamente manual e, obviamente, por ser manual,
o operador nunca executava esse processo. E aí a gente tinha um software que rastreava a origem da venda, mas que não identificava uma venda. Então, ou seja, não funcionava, né? Aí a gente quebrou a cabeça com o time, ficou pensando como que a gente faz para poder identificar essa venda de algum modo, né? Até que a gente teve a ideia de identificar automaticamente a venda através de palavras-chave na conversa, né? Só que é importante dizer que antes de chegar nessa solução de palavra-chave, a gente tentou inteligência artificial, a gente tentou as etiquetas do WhatsApp, a gente tentou um monte de coisa e nada era prático, né? Numa solução muito mais simples, né? A gente implementou essas palavras-chave e bum! Deu certo. E agora vem a parte mais legal, né? Diante dessa nova funcionalidade, a gente meio que mudou a proposta de valor do Tintim, né? Antes o Tintim era um software que rastreava as vendas que acontecem pelo WhatsApp. Agora, o Tintim é um software que identifica e rastreia as vendas pelo WhatsApp. E foi essa pequena mudança que destravou o nosso crescimento. Product Market Fit é um momento em que o produto atende tão bem uma necessidade, ele resolve um problema que é tão latente de uma forma eficaz que a demanda pelo produto ela explode e aí basicamente o produto se vende sozinho, né? Isso é um indicativo real do mercado mostrando que o seu produto resolve uma dor real. Com essa funcionalidade e com essa pequena mudança de posicionamento, né, o Tintim conquistou pela primeira vez o Product Market Fit. Go-to-market é a estratégia que uma empresa usa para poder se lançar no mercado, né? É basicamente um plano que define como que esse produto vai ser vendido. Como eu disse no começo, eu não sabia vender, né? Eu não sabia vender software. E aí eu fui estudar sobre o assunto, fui conversar com várias pessoas, né? Inclusive, uma das pessoas que eu conversei foi o Luiz Mazzini, e no meio dessa conversa ele acabou virando um dos investidores do Tintim, né? O que eu me deparei ali foi que basicamente todo o conteúdo sobre venda de software que eu consumia, eu me deparava com uma estrutura assim, mais ou menos padrão, né? Eu precisava ter um SDR para poder qualificar o lead que chega, eu precisava ter um consultor, né? Tem gente que chama de closer, tem gente que chama de AE, para poder fazer a venda, e depois eu precisaria de um CS para poder fazer o onboard, o acompanhamento desse cliente. Só que eu não tinha dinheiro para contratar ninguém, assim, não tinha dinheiro para SDR, não tinha dinheiro para closer, não tinha dinheiro para nada. Como que eu vou me virar nesse cenário, né? E aí o Mazzini virou um dia numa reunião e falou: por que a gente não faz um webinário? Aí eu falei: webinário, né? O pessoal do infoproduto geralmente vende muito através de webinário, né? Eu já tinha vendido através de webinário lá na DevPro. E aí eu falei, pô, acho que a gente pode testar, né? Eu tava meio confortável ali, porque era algo que eu já tinha feito antes. E era um teste barato de se fazer, né? E aí a gente foi e para validar essa ideia, o primeiro lugar que a gente resolveu fazer esse webinário foi no antigo Clube SSM, que é a comunidade do Mazzini, bem focada em agências, né? Muito o nosso público. E a gente fez esse webinário e foi um sucesso estrondoso. Em 2 horas de webinário, a gente vendeu o que a gente demorava 1 mês para vender. Aí a gente ficou super empolgado com o resultado, né? E falou, bom, vamos repetir isso, só que agora comprando tráfego, né? Comprando mídia. Vamos fazer isso para um público frio. E a gente repetiu exatamente a aula, repetiu a estrutura e não foi tão bom quanto a gente esperava. Na verdade, foi muito abaixo do que a gente esperava, né? Teve venda, sim. Ainda assim, fazia sentido fazer essa oferta porque a gente conseguia vender mais. Era menos trabalhoso do que a gente vender no 1 a 1, né? Fazendo uma reunião por vez. Mas não estava do jeito que a gente queria ainda, né? E aí a gente passou 2 meses fazendo melhoria, melhorava a landing page, melhorava a estrutura do webinário, melhorava a oferta, melhorava o criativo e nada, assim, tinha alguma melhora, mas eram só melhoras incrementais, né? Não tinha aquele 80-20, a gente não acertou o 80-20. Aí o Júnior, que era o nosso vendedor, né? O Júnior tinha acabado de chegar, fazia, sei lá, 1 mês que ele tinha chego, ele veio lá do time do Mazzini, inclusive, né?
ele deu a ideia, ele falou, e se a gente, ao invés de tentar vender no webinário, a gente direcionasse o lead para uma reunião de fechamento. Ele falou, pô, se eu tô com o lead ali na reunião de fechamento, eu consigo controlar a narrativa, eu consigo quebrar a objeção, consigo entender exatamente qual que é o problema dele, né? Qual que é a objeção dele, e a partir disso, quebrar essas objeções e fazer a venda. Eu falei, pô, é um teste super válido da gente fazer, né? E aí, na próxima terça-feira, no webinário, ao invés da gente fazer a venda no final, a gente apresentou a oferta, fez o pitch, exatamente como a gente fazia, só que ao invés de levar o cara para um checkout, né, para uma compra, a gente botou um QR Code na tela e falou, agenda a sua reunião de fechamento, que a gente vai analisar o seu caso e entender exatamente como que o Tintim vai poder te ajudar, né? E aí a gente fez, sei lá, a gente estava fazendo 3, 4 vendas, a gente fez papo de 20 agendamentos e desses 20 a gente converteu 15, alguma coisa assim, sabe? Eu sei que a gente vendeu o triplo do dia para a noite. E aí sim a gente acertou a mão. Nessa época a gente estava com mais ou menos 25 mil de receita recorrente mensal. Em 2 meses a gente pulou para 50 mil de receita recorrente mensal. E em mais 2 meses a gente pulou para 100 mil reais de receita recorrente mensal usando essa estratégia. Ou seja, o nosso go-to-market foi um webinário semanal que levava para uma reunião de fechamento e nessa reunião de fechamento a gente fazia a venda. Só que esse go-to-market ele foi meio que descoberto, né? A gente não foi um plano planejado exatamente, depois executado conforme a gente havia planejado. A gente foi testando, a gente foi iterando, né? E aí isso deixa uma pergunta. Se eu fosse começar do zero hoje, como que eu faria? Bom, a resposta curta para essa pergunta eu faria a mesma coisa, né? Mas é importante citar que eu repetiria esses passos, mas para que eu tomasse essa decisão, eu precisaria de algumas premissas. Primeiro de tudo, é preciso que você tenha um produto minimamente validado, né? O rastreio de vendas pelo WhatsApp já tinha sido mais ou menos validado, mas a gente acabou identificando essa nova linha, né? Esse lance de identificar as vendas, mais ou menos junto com esse processo de go-to-market, né? Então, não são coisas apartadas e não são coisas sequenciais. As coisas acontecem tudo mais ou menos ao mesmo tempo, né? Só que o produto já estava minimamente validado. Eu sabia que tinha demanda para rastreio. Entendeu? Então, a primeira premissa o produto tem que estar minimamente validado. E a segunda premissa é a gente entender se o público alvo, ele se encaixa nessa estratégia de webinário, né? O que eu quero dizer com isso? Eu trouxe essa estratégia do infoproduto, né? O pessoal vende infoproduto via webinário. E é uma venda bastante emocional, assim, né? E isso acontece geralmente no B2C, né? Quando a gente está vendendo para consumidor final. O Tintim, ele não é B2C, ele é B2B, né? Mas é um B2B, o consumidor do Tintim, ele ainda é uma empresa pequena, ele ainda é uma eu-presa, muitas vezes, né? Então, é um consumidor que ele tem muita autonomia e então ele não vai precisar de conversar com outras pessoas para assinar, o ticket é barato também. Então, se assemelha muito ao cenário de uma venda B2C. Então, nesse caso, faz muito sentido. Se eu fosse vender enterprise, por exemplo, para empresa grande, se eu fosse vender ciclos mais longos, tal, com certeza essa estratégia não daria certo, né? Bom, com essas duas premissas alinhadas, né, eu acho que o passo a passo aqui é muito simples. O que você precisa é encontrar uma dor que doa muito. Você precisa encontrar uma dor que doa muito num mercado que seja suficientemente grande para suas ambições, né? E a partir dessa dor, você precisa encontrar um remédio para essa dor. Qual que vai ser o remédio? É o seu produto. Se você tiver uma dor latente num mercado suficientemente grande e você conseguir resolver essa dor, eu diria que, ainda que você execute mal qualquer estratégia de vendas, você vai conseguir ter sucesso, você vai conseguir ter algum sucesso. Bom, mas como fazer isso na prática, né? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar a primeira hipótese que você tem de dor, né? O que você acha que é a dor que o seu usuário está enfrentando, e você vai fazer uma aula ensinando a
resolver essa dor, a curar essa dor, a resolver esse problema. E, obviamente, a forma de resolver esse problema é usando o seu produto, né? Essa aula, ela tem que puxar muito, assim, pro lado emocional, né? Então, você tem que bater muito forte na dor, você tem que bater muito forte nas consequências dessa dor, né? Então, quanto de dinheiro que o seu usuário está perdendo por ter esse problema, quanto de tempo que ele está perdendo, qual que é o esforço que ele tem, né? Quais são os malefícios desse problema na vida desse usuário, né? E aí, feito isso, você vai mostrar o seu produto como solução desse problema e em seguida você vai fazer uma oferta especial para quem estiver ali naquela aula, naquele momento. Essa oferta especial ela pode ser um super desconto, ela pode ser mais pelo mesmo valor, você pode colocar alguns bônus, alguns cursos, enfim, é uma oferta que o cara vai olhar e vai falar assim, putz, se eu perder essa oportunidade, eu sou muito burro. Então, você vai fazer uma landing page super simples, né, com uma chamada no topo, né, uma headline, uma sub-headline. Você vai colocar um formulário nessa página e você vai rodar tráfego pago para atrair audiência para essa página, né? Só que esse formulário ele tem um pulo do gato, né? Quando esse usuário preenche o formulário, ele é redirecionado para uma página que a gente chama de página de obrigado. Basicamente você vai agradecer o lead por ter se cadastrado, vai passar algumas informações de quando que vai ser o evento, né? Só que você vai redirecionar esse usuário para fazer uma pesquisa de perfil. E aí nessa pesquisa de perfil, você vai fazer algumas perguntas quantitativas para tentar identificar a qualidade desse usuário, né? Tentar saber, por exemplo, qual que é o faturamento desse cliente, tentar saber quantos funcionários ele tem, tentar encontrar algum critério aí para você olhar e falar assim, opa, esse cara aqui tem chance de contratar a minha solução, esse cara aqui não tem chance, né? Mas as perguntas mais importantes são as perguntas subjetivas, né? Ou seja, você vai fazer perguntas abertas para esse usuário para você começar a entender o seu perfil ideal de cliente, né? Então, eu tenho uma colinha aqui, você vai perguntar, por exemplo, quais são os desafios e problemas que você está enfrentando hoje? Óbvio, né? Tentar dar um contexto para o seu software, né? Como que você se sente em relação a esses problemas? Aí você pode colocar, por exemplo, na sua visão, o fracasso na sua visão, o sucesso é... Então são essas perguntas que vão te ajudar a identificar quais são os problemas do seu cliente, né? Do seu cliente ideal, mas principalmente essas perguntas vão te ajudar a você construir a sua narrativa. Nessas perguntas, por exemplo, você consegue identificar quais são as aspirações do seu usuário, né? Qual que é o sonho, o desejo do seu usuário, e você vai colocar isso na sua apresentação. Por quê? Porque você vai falar assim, olha, se você comprar o meu software vai resolver o seu problema e quando você resolver o seu problema, você vai atingir esse patamar aqui, que é o que o cara falou. Se o cara falou que o sonho dele é ter uma empresa com 10 colaboradores, é isso que você vai oferecer para ele. Se o cara falou que o sonho dele é ter o cliente pagando 15 mil por mês, é isso que você vai oferecer para ele, né? Aí você vai adaptar isso para o seu contexto. Na parte do medo, você vai mapear quais são os medos do seu usuário e você vai falar na sua apresentação. Olha, se você não resolver esse problema, é isso que vai acontecer. Você vai passar aperto financeiro, se foi isso que ele respondeu na pesquisa, né? Se você não resolver esse problema, você vai perder os seus clientes grandes, né? Então, você vai usar o que o seu cliente diz para poder construir a sua narrativa e poder fazer uma boa venda. Então, ou seja, né, a partir desses insumos, você vai fazer o seu webinário, você vai fazer a sua landing page, você vai fazer os seus criativos para poder atrair audiência para essa landing page, você vai fazer a comunicação do seu software, né? Ou seja, é através desse processo que eu te ensinei, né, desse método, que você vai construir a sua narrativa de vendas e possivelmente o seu go-to-market, né? E um detalhe, com o insumo dessas respostas, você também vai conseguir adaptar o seu software para talvez
resolver um problema do seu cliente que você não estava enxergando, que você não tinha pensado, e com isso também ajustar o seu Product Market Fit. Foi assim que aconteceu com o Tintim. Faz o seguinte, aplica tudo que eu te ensinei aqui e depois volta e me conta qual foi o resultado. Eu tenho certeza que você vai se surpreender positivamente com o que vai acontecer, tá bom? Se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu sou o Moacir Moda, eu trabalho com internet há mais de 15 anos, eu abri o meu primeiro CNPJ há 10 anos atrás e hoje eu empreendo com o Tintim, que é um software que ajuda pequenas e médias empresas a venderem mais utilizando o poder do tráfego pago junto com o WhatsApp. Aqui no canal do Moa eu compartilho os meus aprendizados nessa jornada empreendedora, né? E também o meu dia a dia, os bastidores da criação de um SaaS. Eu faço isso aqui no canal do Moa e eu faço isso também na newsletter do Moa, né? Que é um e-mail semanal que eu envio todo sábado, onde eu aprofundo muito mais, né? Texto, então eu consigo aprofundar muito mais nesses bastidores e nessas estratégias, nesses aprendizados, nessas estratégias que eu estou compartilhando aqui com vocês, tá bom? Toca no link que está aqui na descrição e se inscreve na newsletter do Moa, tá bom? Valeu, falou, tchau, tchau.